Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar. Bem, colegas, após o intervalo, nós vamos dar sequência ao nosso julgamento, fazendo agora o item 228 da pauta. O item 228 é do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Esse processo tinha sido com vista no mês de março, vista do conselheiro Luiz Henrique, e está retornando agora. Eu vou primeiro passar a palavra, então, ao relator. Márcio, pode falar, então. Então, se trata, presidente, de uma notificação de lançamento de imposto de renda do exercício 2007, que glosou diversas deduções do contribuinte, quanto às quais ele se resigna. Analisando mais detidamente os autos, é possível perceber as folhas 96, que o aviso de recebimento apresenta uma data ilegível, porém essa data aparenta ser 10 ou 16 de julho de 2013. Adiante, no processo do contribuinte, ele argue sobre a tempestividade do recurso, afirmando que tiver efetiva ciência do acordo em 24 de julho de 2013, data constante no carimbo de controle do condomínio Morada dos Príncipes, e apresenta nas folhas 109, um envelope com carimbo, só que eu não sei afirmar em que momento esse carimbo foi aposto. Dessa forma, diante da incongruência entre datas de conhecimento, afinal, é a data do AR ou a data do envelope, eu recomendo a conversão do julgamento em diligência para esclarecer esse fato. Afinal, se for a data do aviso de recebimento, o processo estará intempestivo, levando esse fato ao conhecimento do contribuinte, posto que ele apresenta isto em sua manifestação, em seu recurso voluntário. É como voto, em converter o julgamento em diligência. Tá certo, Márcio. Colegas, em relação ao item 228 da pauta, o conselheiro relator está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal preste essas informações quanto à ciência, quanto à data de ciência do contribuinte. Alguém gostaria de comentar o voto ao processo? Não? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 228 da pauta, do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? Então, essa é a missão para o item 228. Vamos passar agora ao item 230 da pauta. O item 230 da pauta é da contribuinte Alice Rodrigues da Silva. Alice Rodrigues da Silva, item 230. Esse item saiu com vista para o conselheiro Gregório em março e restou assim consignado na ata de março. Vista para o conselheiro Gregório. A relatora votou por não conhecer do recurso voluntário. O conselheiro Luiz Henrique votou por acompanhar a relatora. Neste ponto, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Renata, antes de passar a palavra para os demais colegas, para o Gregório, para os demais, eu vou passar a palavra a você para, se você quiser fazer algum esclarecimento, prestar alguma informação em relação ao teu voto, tá? Sim. Pode começar então, Renata. Então, eu acabei alterando aquele voto, porque o Greg havia pedido vista para dar uma olhada nesse processo, porque podia haver uma decadência. E, na verdade, o que aconteceu é que aquele meu voto anterior, que eu vou substituir por esse,
ele realmente acabou vendo uma confusão. Eu fiz uma confusão, porque já tinha havido uma decisão de segunda instância no processo. Então, como ficou tudo muito em cima, quando eu analisei, eu não percebi que já tinha uma decisão de segunda instância determinando a anulação da decisão de primeira instância, que tinha considerado intempestiva a impugnação da contribuinte. Então, a questão é essa. Aí o Greg pediu vista para ver e notou a decadência, né? E realmente, eu também olhei o processo, de fato, tudo isso tá lá, você tem que estar lá. E, assim, é uma cobrança de imposto de omissão, de imposto de renda sobre omissão de rendimentos de pessoa física, de omissão de rendimentos recebidos por garimpeiros e omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada dos anos calendários de 98 e 99. E pela data da notificação do lançamento, o ano de 98 ele estaria decaído, desde que tivesse havido um princípio de pagamento. Eu não tenho nos autos nenhum tipo de documento que possa sinalizar nesse sentido, porque não tem nos autos nem a declaração de imposto de renda da pessoa física da contribuinte desse período. Mas, por exemplo, tem a de 99, esse período não estaria decaído de maneira nenhuma. E lá tem uma parcela de imposto de renda retido na fonte. Então, quer dizer, se em 2098 também tiver isso, a gente tem aqui uma decadência de um período inteiro, né? Então, a minha proposta é por converter em diligência para a unidade de origem, e o pedido que eu fiz foi para que anexe aos autos cópia da declaração de ajuste anual da recorrente do ano calendário de 98, exercício de 99, informe se houve por parte da recorrente efetivo pagamento do imposto de renda do ano calendário de 98, exercício de 99, ainda que parcial, trazendo ao laudo, se for o caso, respectivo comprovante. É isso, então meu voto agora é esse, meu voto alterado. Você vai pedir para a fiscalização intimar o contribuinte para apresentar comprovante se não existir recolhimento no sistema? Eu posso até incluir, né? Como eu achei que era muito antigo e se tivesse, ela deveria ter já apresentado, inclusive porque o marido dela também foi autuado, o marido deles são sócios, foram 4 pessoas físicas que são sócios nesse empreendimento aí do garimpo. O marido dela foi autuado e no processo do marido dela foi reconhecida a decadência de 98, né? Tá. Então, eu vou incluir esse pedido para intimá-la para que ela traga eventual comprovante de pagamento de imposto de renda do período. Tá certo. Colegas, em relação ao item 230 da pauta, a conselheira relatora está propondo a conversão de julgamento de diligência para que a Receita Federal preste essas informações com relação ao pagamento do imposto, né, antecipação do pagamento. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Qual foi a data da ciência do lançamento, Renata? A data, deixa eu ver aqui que eu coloquei. A data é 8/12/2004. Não, peraí, deixa eu ver, acho que eu peguei outra data. Eu tenho aqui no meu histórico. De fato, 8/12/2004 está na folha 1573 dos autos. Tá. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Francisco, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Quais são as outras situações aqui? Desculpa porque eu estou perguntando assim, porque está difícil de abrir aqui, sabe? Mas olha só, a fiscalização caracterizou fraude, dolo, simulação,
7172 ou 73. É dizer, a multa foi agravada? Não. Inclusive, como eu disse, o marido dela também foi autuado em outro processo administrativo que já foi julgado e lá a decadência foi reconhecida no período de 1998. Não teve multa agravada, multa qualificada para ninguém. 2004... Tudo bem, eu vou lhe acompanhar agora, porque assim, não dá tempo para a gente olhar, né? Porque são muitas informações aqui, está muito lento. Ok. Ana, como... Não está, não? Isso aqui é a declaração dele, 98, do exercício 99. Não está, não. Estranho, né? Porque era uma questão. Tem os autos de 1999 dela, mas não tem de 98. Que possivelmente está decaído se tiver pagamento, né? Ou a retenção na fonte, como no de 99 consta lá, no valor. Você vai acompanhar, Luiz? Agora, só um outro detalhe aqui, Renata. As contas eram conjuntas? Não eram conjuntas. Porque você falou no estudo aí. Não era. Inclusive, era uma conta conjunta com 4 contribuintes, porque eles eram sócios. Então, era ele, o marido, ela e mais 2 pessoas. Então, o valor total da autuação foi dividido por 4. Tudo bem, eu vou, para não atrasar, eu vou acompanhar, porque teria que olhar, está difícil de abrir. Tá certo. Ana, como você vota? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 230 da pauta, da contribuinte Alice Rodrigues da Silva, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Aqui é documento que você está pedindo a declaração, né? Informações você teve o antecipação do pagamento. Estou pedindo declaração, estou pedindo para ele, além de informar se houve também pagamento, independente da declaração, e agora intimar o contribuinte para que comprove o recolhimento, ainda que parcial, se o caso, relativo ao período. Caso não haja na base de dados da Receita informação quanto ao pagamento, né? Ok. Colegas, o próximo item da pauta é o item 231, do contribuinte Matheus Brandão Machado. Você proclamou o resultado? Proclamou, né? Proclamei. Eu li o dispositivo resolve os membros do colegiado, tal, já proclamei. Agora o item 231 da pauta do contribuinte Matheus Brandão Machado. Esse item é de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura. Detalhe, peraí, calma. Esse é um retorno de vista. Esse é um processo que saiu com vista em março, o Gregório pediu vista, o conselheiro Gregório pediu vista, e restou assim consignado em nossa ata de março. Vista para o conselheiro Gregório, essa foi convertida em vista coletiva. O relator votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do montante de R$ 25.047,32 a título de livro caixa, referenciado pelo contribuinte como serviço de assessoria tributária, O conselheiro Luiz Henrique votou por negar provimento ao recurso. Nesse ponto, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Só o Luiz que votou, mas Luiz, qualquer coisa pode mudar o voto, não foi finalizada a votação. Eu vou passar a palavra, eu acho que eu vou passar a palavra a você, Francisco, para algum esclarecimento que você queira fazer, depois já passamos para o Gregório, né? Ou o Gregório quer falar antes, não sei, quem prefere falar. Você não tem o teu voto, né, Francisco? Eu não sei que o grupo entenda necessário explicar novamente. A parcela que eu
que eu entendo da provimento, ele tem no contrato dele lá a justificativa o fundamento da DRJ é que é a atividade que é indispensável à prestação do serviço. E ele tem um contrato lá especificando detalhadamente o serviço ele tem um termo auxiliar, mas é todos aqueles trabalhos de contabilidade, de DOI, no meu ponto de vista, atinente ao cartório. Essa parcela aí eu concordo. E a outra de advogados que eu não entendo que seja indispensável a prestação do serviço do cartório. É isso a autuação. Tá. Gregório, você gostaria de fazer um comentário? Sim. Pode falar. Então, aqui é um caso de imposto de renda da pessoa física, glosa de dedução de despesa do caixa. O contribuinte autuado, ele é tabelião, né? Serviço notarial. Uhum. E aí, como o conselheiro relator sinalizou agora, ele está dando provimento parcial recurso ao notário para restabelecer a dedução com despesas de assessoria contábil, mas mantendo a glosa em relação à despesa de assessoria jurídica, né? Por entender que não seria necessária a exercício da atividade do contribuinte. Eu vou divergir, eu vou dar provimento ao recurso voluntário nesse ponto, e eu acho que acaba sendo provimento integral, porque eu acho que as matérias, só confirmar aqui, mas eu vou dar provimento nesse ponto. Vou citar aqui 2 precedentes recentes de turmas ordinárias dessa segunda sessão. Um é o acordo 2301-006-982. O julgamento foi unânime nesse ponto e não houve interposição de recurso especial por parte da Procuradoria. Nos seguintes termos em síntese, quitas e despesas com serviços advocatícios em que a fiscalização considerou desnecessárias para a manutenção da fonte produtora, já que, segundo a agente lançador, o tabelião pode exercer o seu ofício de modo atual sem o auxílio de assessoria jurídica. Entendo que a autoridade tributária restringe demasiadamente o conceito de despesa e de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. No cenário atual, ante a complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia o trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notariais e de registro façam a opção pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados às atividades dos cartórios. Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte produtora, já que tem a missão de protegê-la de condenações que podem prejudicar ou inviabilizar as atividades geradoras da receita. De acordo com as informações contidas nos autos, o objeto da consultoria advocatícia preventiva e contenciosa. Conforme formato, trabalho de advogado, enfim. E aqui foi dado provimento ao recurso contábil do contribuinte nesse sentido. E também um outro precedente, também aqui dessa segunda sessão, é o acórdão 2401-008-442, sessão de outubro de 2020. Esse aqui é mais recente ainda. O julgamento também foi unânime nesse ponto. Basicamente no mesmo sentido de reconhecer a dedução de despesas com advogados no caso de contribuinte ser tabelião. Então, eu vou divergir, presidente, do relator. E daí, nessa divergência tua, Gregório, você dá provimento ao recurso? Vou dar provimento, porque pela minuta do voto aqui, são essas matérias que estão em discussão, né? É isso, né, Francisco? A contabilidade, o relator já está dando provimento, aí fica as outras 2 assessorias jurídicas que ele negou provimento, eu vou dar provimento. Exatamente. Eu só gostaria de fazer porque foi mencionado auxiliar de serviços contábeis, só que no voto, eu trago aí a número as folhas, serviço de assessoria a cartório. Aí tem uma discriminação pormenorizada das obrigações. Obrigações mensais, aí está listado, obrigação anual, aí com os prazos de execução, serviços especiais. Então, são trabalhos, do meu ponto de vista, que ou ele contratava uma empresa, ou ele contratava alguém para fazer isso, dentro do cartório. Então, ou seja, se não fosse uma contratação de uma prestação de serviço, teria que ter alguém contratado no cartório para fazer. Então, nesse raciocínio, eu entendo que ela é uma despesa necessária. E quanto à assessoria jurídica, ele contrata 2 assessorias, tipo assim, assessorias permanentes.
Então, não é tanto uma quanto a outra para prestar assessoria para ele, para o cartório, sendo que ele é concursado, e ele, inclusive, eu registro aqui no voto, que ele reconhece que tem notório conhecimento jurídico, porque, inclusive, passou num concurso para ser o titular do cartório. Né? E aí, de certo modo, eu entendo que essa parte da assessoria jurídica não é necessária. Agora, Francisco, uma coisa não tem nada a ver com a outra, desculpa interromper. Eu concordo. Também Nada a ver, assim, totalmente nada a ver. Assim, eu já advoguei para diversas associações de juízes, procuradores da República, promotores, nada a ver. O conhecimento jurídico não supre assessoria jurídica de advogado, ainda mais um cartório, absolutamente. Hoje, se eu tivesse um problema de... Minha fala, você pode falar à vontade. Agora, deixa eu concluir, por favor. Esse entendimento é um entendimento da senhora, e eu respeito. Agora, eu tenho um entendimento, eu acho extremamente deselegante eu estar expondo meu entendimento e ser açoitado. Eu acho que não cabe isso aqui. Nunca ninguém fez isso comigo aqui também, né? Só eu que fiz. Ninguém nunca me açoitou no meio de um depoimento meu. Então tá tudo bem. Porque você fez isso, eu não vou fazer com ninguém. Isso é fato. Francisco, no mês passado, você disse assim, aqui no seu voto, quer ver, ó, aqui no seu voto, você só fala, se dá provimento parcial para restabelecer a dedução de R$26 mil, correspondente às despesas necessárias à percepção da receita. É assim que você coloca. No mês passado, você colocou assim, ó, 26 mil a título do livro caixa, e até eu escrevi assim, ó, referenciado pelo contribuinte como serviço de assessoria tributária. Essa despesa, né? Serviço de assessoria tributária, que você está dando provimento, né? Eu não estou ouvindo, Francisco. Está sem volume. O contrato, ele traz serviço de assessoria cartório. Esse é o nome? Serviço de assessoria cartório, E aí a despesa que você vai... esses 26 mil é referente a assessoria cartório. Esse item 1 da minuta aí. Eu posso até registrar lá na... Então, o nome do serviço é Serviço de Assessoria Cartório. É o nome da empresa, né? É uma pessoa jurídica que foi contratada. SERAC. Serviço de Assessoria Cartório. Eu acho que eles dão vários tipos de assessoria, né? Não é só contábil, acho que é jurídica também, né? Não, essa aqui está especificado... Está aqui, ó, mensais, elaboração de folha de pagamento, CLT e estatutários, emissão de recibo de pagamento, cálculo de emissão de GRPS, INSS, cálculo de emissão de GFIP, cálculo de emissão de guia de recolhimento de imposto de renda na fonte, emissão de relação para depósitos bancários anuais, prazo para execução, previsto pela legislação, elaboração de RAIs, elaboração de DIF, elaboração de informe de rendimentos, eventuais, prazo para execução, conforme cada obrigação, emissão de recibo de férias, admissão de funcionário, cadastramento de funcionário do PIS, cadastramento de admitidos e demais, CAGED, demissão, cálculos da verba trabalhista e homologação das rescisões de contrato de trabalho de funcionário junto à execução, 10 dias, serviços especiais, orientação para a escrituração do livro caixa da serventia. Então, ele descreve essas atividades. Essas atividades, Fran, estão descritas no contrato de assessoria jurídica, certo? Não. Na contábil. Tá aí na minuta, é porque aqui não está aparecendo a folha. Uhum. Bem, o valor que você está deduzindo é o valor que foi pago... Foi glosado a este título, para essa empresa, a este título. É o que foi pago a essa empresa, SERAC, né? Ele foi glosado por conta o fundamento da decisão de origem é que essa atividade não era necessária. Tá. É só para eu deixar bem certinho qual que é... Eu vou colocar, inclusive, lá no
Então, eu vou colocar na conclusão, no dispositivo da decisão, na parte que diz respeito ao teu voto, que você dá provimento para excluir o lançamento dos 26 mil pagos a essa empresa, né? A empresa Serac Serviços de Assessoria a Cartório. É uma empresa, né? Uhum. Empresa Serac. Tá, perfeito. Então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, colegas, é assim, o relator, então, está dando provimento parcial ao recurso voluntário e está excluindo da base de cálculo do lançamento, ou está incluindo no rol das deduções, né, restabelecendo a dedução do valor de R$ 26.047,32, pagos à empresa Serac Serviço de Assessoria a Cartório. Eu vou botar referente ao serviço de assessoria a cartório, conforme contrato anexado. Mas o outro pagamento que o Gregório está... Aí são três empresas. As outras duas são de assessoria jurídica, para o cartório. E nessa... Daí se colocar só assessoria cartório, as pessoas fiquem na dúvida, mas é só essa... Se eu colocar a Serac, serviço fica mais específico, não fica? Deixa eu ver aqui. É porque o outro tem a Herança e Camói Advogados Associados. Aí é o outro contrato, é o outro item, Ferrari Advogados Associados. Então, nesse meu aqui, eu coloco valor pago à empresa Serac Serviços de Assessoria a Cartório, pode ser? Pode. Agora, porque assim, assessoria, porque as outras têm assim, assessoria jurídica. É o cartório, mas é assessoria jurídica. Assessoria de uma forma genérica. Nessa aqui, apesar de ter essa expressão assessoria a cartório, mas eu estou dando provimento porque são prestações pontuais, específicas. Está especificado lá o que ela tem. Não, perfeito. Isso está no teu voto, né? A pessoa... eu copiei inclusive, o contrato. Perfeito. Então, colegas, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução desse valor de 26 mil pagos a empresa Serac Serviços de Assessoria a Cartório. O Luiz, ele acompanhou o relator em março. Você vai manter teu voto, Luiz? Não estou... Eu acompanhei o relator? Acho que não. Você, deixa eu ver o curso... Não dividiu. Você votou por negar provimento ao recurso. E continuo votando. É que você acompanhou a Renata no outro, eu estava com a Renata na cabeça. Foi. Você no outro teve vista, ele se acompanha a Renata. Nesse aqui, você divergiu do relator e negou provimento. Perfeito. Isso. E, Gregório, você está divergindo do relator e está dando provimento ao recurso voluntário, né? Correto. Tá. Então, colegas, o relator está dando provimento parcial para escolher essa despesa, o Luiz diverge do relator e nega provimento, e o Gregório dá provimento ao recurso. Tem 3 opções aí de decisão. Márcio, como você vota? Pode ter uma 4, posso dizer que é nulo também, né? Brincadeira. Eu acompanho o relator. O relator. Rafael, como você... desculpa, Renata. Eu vou acompanhar a divergência, viu, Fran? Eu só queria fazer uma observação, que assim, embora o cartório seja de uma pessoa que prestou um concurso e tal, tem formação jurídica, tudo, mas é um concurso muitíssimo específico, e ainda que não fosse um concurso para juiz, enfim, acho que para juiz é até muito mais amplo, mas o concurso para cartório é extremamente específico, e isso não significa que ele não precise de uma assessoria para outras áreas do direito, inclusive, por exemplo, trabalhista. E eu dou um exemplo muito simples. Aqui, eu estou precisando de uma assessoria jurídica aqui no meu condomínio, quer dizer, eu sou advogada, para que eu sirvo? Para nada? Não, mas a gente precisa de uma assessoria trabalhista, e eu não entendo disso. Assim como eu acho que a gente precisa de alguém que entenda efetivamente especializado.
Então, eu acho que não é o fato dele ter passado no concurso que faria com que a assessoria não fosse necessária. Até porque um cartório deve ter 1 milhão de atividades que podem demandar uma assessoria jurídica de vários tipos de especialidades. Então é isso, eu queria falar isso. Não, A gente não tem que te convencer, não. Só estou justificando porque que eu acompanho o Greg e eu concordo. Não, isso que você e a Ana colocaram, o CAF é dividido, realmente, tem entendimentos. Há esse entendimento, não tem nada de absurdo, isso aí é perfeitamente compreensível, existe, e como tal deve ser respeitado, não tem problema nenhum. Não, concordo tudo, eu acho que você está certíssimo, Fran. Os entendimentos têm que ser, aliás, é por isso mesmo que a gente está aqui, né, um colegiado. Ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho a divergência do Gregório. Ok. O Luiz, então, vai manter o voto dele. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência do Gregório. Eu digo também que eu estou extremamente decepcionada com vocês, com a grosseria com que eu fui tratada ontem e hoje, mas tudo bem. A conversa fica registrada em vídeo, ninguém precisa ser grosseiro com ninguém. Decepcionado com vocês também de acharem que advogado não tem importância jurídica, e ainda que a gente tenha conhecimento jurídico, isso não quer dizer nada com relação a ter uma assessoria jurídica. Mas, enfim, não gostei das grosserias, não estou aqui para fazer grosseria nem para receber grosseria. Ok. Colegas, então, em relação ao item 231 da pauta, nós tivemos um... E você, Dani? Eu acompanho a divergência do Luiz, eu não votei também. Eu nego o provimento ao recurso voluntário. Então, ficou assim, ó. Nós tivemos 3 decisões? Não, né? Tivemos o parcial do relator, acompanhado pelo Márcio. Não é caso de... Venceu dá para evitar o provimento ao processo. O processo com a maioria. Maioria pela divergência do Gregório. E em menor extensão o voto do relator acompanhado pelo Márcio, e negando o provimento dele e Francisco. E Luiz, perdão. Eu acho que vai ser assim, ó, em razão do empate. Foi empate? Não foi empate, teve maioria. Foi empate. Foi provimento. Relator e Márcio deram provimento parcial. A divergência do Gregório foi para dar provimento total, acompanhado pela Ana, Renata e por mim. E o Luiz e você negaram o provimento ao recurso. Então, por maioria, dar provimento ao recurso voluntário para excluir da base do orçamento. Maioria. Não é nesse caso que você tem que fazer uma segunda votação, porque vocês têm as duas divergências de vocês estar empatada? Não, mas a votação sucessiva é quando você tem mais de 2 soluções que não é capaz de formar a maioria, mas aqui formou, ficou 4-2-2. Ficou 4-2-2, formou a maioria. Então a decisão, salvo o melhor entendimento, é por maioria da provimento a recurso voluntário. Ponto. Vencido Francisco, relator, e Márcio, que deram provimento parcial, e Dene e Luiz, que negaram provimento a recurso. Eu concordo com o Greg. Deixa eu abrir aqui o regimento para confirmar. Porque eu acho que eu até já registrei nessa reunião, se eu não me engano, uma decisão com empate, que foi assim, ó, foi dado provimento por empate, e os vencidos, alguns votaram dando provimento parcial, e eu, se não me engano, neguei o provimento. Mas é porque não tinha maioria, Denis. Na verdade, não deu empate. Porque não dá para dizer aqui que por maioria, né? Foi maioria que deu provimento. Deu provimento total. Maioria de 8 é 5. Não, maioria... Eles estão considerando as duas divergências entre vocês. O seu negar provimento e o do Luiz, e o provimento parcial, negar provimento parcial do Fran e do Márcio. Então, em relação a esses dois, negar provimento de vocês, o dar provimento nosso seria a maioria. É isso, não é?
Não é essa Ou então, tira de vista de mesa, Ó, eu vou tirar esse processo com vista de mesa só para eu definir como que vai ser o dispositivo, para eu poder pronunciar o resultado, tá? Todo mundo já votou, tá? O Gregório, você, Renata, a Ana e o Rafael votaram por dar provimento ao recurso voluntário, né? Eu e o Luiz negamos e o Márcio e o Francisco deram provimento parcial. Eu só vou consultar, verificar direitinho como redigir o dispositivo nesse caso aqui, se é necessário ou não fazer uma disputa entre as decisões perdedoras, para ver qual disputa com a vencedora, não sei. Mas aí depois eu trago uma decisão, para evitar, né, de a gente colocar uma decisão aqui e depois ser questionado. Perfeito, Denis. Só para confirmar aqui, o artigo 60 do Regimento Interno do CARF diz assim: quando mais de duas soluções distintas para o litígio que impeçam a formação de maioria forem propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será adotada mediante votação sucessiva, das quais serão obrigados a participar todos os conselheiros. Veja, que impeça a formação de maioria. Nesse caso aqui, a gente tem 4 votos, 2 e 2. 4 é maioria, isso é fato. Uma coisa seria você ter 3 votos com uma solução, outros 3 votos com uma solução, aí deu empate aqui, e 2 votos com uma terceira solução. Ou, eu tenho 3 soluções e eu não tenho maioria, porque 2 empataram. Então a gente vai fazer uma votação sucessiva aqui para encontrar uma maioria. Nesse caso aqui, até se a gente não tivesse divergido, os fazendários estavam formando empate. Resolveria ainda. Tá. Bem, eu vou colocar aqui então para... Eu vou dar uma consultada nisso aqui, daí amanhã, se der, amanhã ou sexta, mas é só para ler o resultado, tá? Para pronunciar o resultado, tá bom? Todo mundo já votou, só para pronunciar o resultado, tá bom? Esse foi o item 231 da pauta. Vamos passar agora para o item 232 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Firmo Oliveira. Carlos Alberto Firmo Oliveira, item 232 da pauta. Também de relatoria do conselheiro Francisco. Esse aqui não saiu com vista no mês passado. E são 2, inclusive, né? São 2 processos do mesmo contribuinte. Os itens 232 e 233. Você vai fazer na ordem da pauta, Francisco? Esse 233... eu gostaria de não julgar ele, porque ele é muito extenso. Eu tive dando uma olhadinha, lendo de relente algumas coisas que eu estava com dúvida, e eu estou pretendendo dar uma conferida melhor no relatório e com o acordo da DRJ. Aí, para mim, seria interessante não julgar ele, eu acho que era razoável. Você vai julgar nessa reunião? Pretende julgar nessa reunião? Seria melhor, porque eu estou olhando, seria melhor não julgar nessa reunião. O 232 eu vou julgar, porque é uma intempestividade. Isso aí é tranquilo, não tem problema. Ele é extenso, mas é intempestivo. Agora, o 233 é que eu acho razoável não julgar. Ele nunca saiu de vista, ele foi... Bem, vamos fazer o 232, então. Deixa eu só fazer uma sugestão. Francisco, tu não quer tirar em vista de mesa e tentar produzir até a sexta-feira o relatório? É porque eu estou com vários processos antigos, todos nesse naipe aqui, que são processos feitos há muito tempo, a gente olha e relê, olha, volta, já teve muita discussão sobre o assunto de lá para cá, então, e nesse aqui eu já vi algumas questões aqui que eu vou... Não, vamos fazer o seguinte... Eu posso até botar um voto como votado e pedir, alguém pedir vista de mesa, eu pedir vista de mesa, né? Vista de mesa não, vista mesmo, né? Eu acho que é melhor. E ele é bem extenso, se for votar também, ele vai até o final do expediente. Não, então faz o seguinte, eu vou pedir vista de mesa do item 233, tá? Vista de mesa, por enquanto, tá? Tá.
Vista de mesa, item 233. Item 232, então, Francisco. Pode iniciar a leitura. Por se tratar de intempestividade, eu já estou indo lá para o voto. Lá na admissibilidade, eu coloco: o presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 dias contado da ciência da decisão recorrida, mas abuso ser tempestivo, razão por que a referida preliminar será analisada na sequência. E aí eu discorro aqui sobre a legislação, trata do recurso, e aí venho aqui, está destacado, na sequência, está destacado. Constata nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida, intimação de resultado de julgamento número data seu número, /2018, processo digital folha 7260, por via postal, com recebimento datado de 11/5/2018, sexta-feira, aviso de recebimento processo digital folha 7265. Logo, o início da contagem do prazo, hora questionada, se deu no dia 14/5/2018, segunda-feira, restando o seu termo no dia 12/6/2018, terça-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 14/6/2018. Processo digital folha 7269 e 7306 a 7309, revelando-se notoriamente extemporâneo. Aí eu trago aqui as razões do contribuinte, do recorrente. No recurso interposto propriamente, alega que a ciência do acordo recorrido se deu no dia 15/5/2018, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal somente em 16/5/2018, quarta-feira, processo digital 7272. O AR está datado da sexta-feira, como eu já li antes. Após iniciar o procedimento de cobrança administrativa em 18/7/2018, volta a alegar que, embora... Isso aqui eu estou fazendo uma discriminação do que o recorrente alegou, né? Após iniciar o procedimento de cobrança administrativa em 18/7/2018, volta a alegar que, embora a intimação do resultado do julgamento de primeira instância tenha sido recebida em seu endereço cadastral no dia 11/5/2018, aqui ele reconhece na sexta-feira mesmo, somente dela tomou conhecimento na segunda-feira, dia 15/5/2018, razão porque a contagem do prazo recursal teria se iniciado somente em 16/5. Ou seja, ele está alegando o seguinte: olha, foi entregue na sexta-feira, mas eu só tomei conhecimento na segunda-feira, então só começa a contar da terça. E aí eu estou refutando essa argumentação, eu acho que ela não justifica, e trago aqui também que não teve feriado, no Rio de Janeiro lá não teve nada que impedisse ele receber isso do prazo, e concluo julgando que no final, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso interposto para analisar a preliminar de tempestividade e, por rejeitá-la, negar-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, para o item 232 da pauta, o conselheiro relator está, em relação a esse item, está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e nessa parte conhecida ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 232 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Firmo Oliveira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade do recurso, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. E nessa parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o item 232 da pauta. Vamos, o item 233, coloquei vista de mesa, tá? Vista de mesa. Pois a gente vê esse caso aqui. O próximo item da pauta agora
É seu, Márcio? Isso. É o 234 do contribuinte. Pois não? Oi? Vou levantar 2 minutinhos, já vem. Tá, enquanto a Renata já volta, nós vamos fazer agora, então, colegas, o julgamento do item 234 da pauta, do contribuinte Ricardo Vidal. Ricardo Vidal, item 234, de relatoria do conselheiro Márcio. Esse é um processo que está... Achei que não tinha mais processo. Ah, não, tinha sim. Nessa pauta nossa tinha ainda um processo de agosto. É esse aqui de agosto. É verdade, tinha um processo. Então tá, vou buscar lá o voto. Renata. Eu acho que essa nossa leitura esse vai ser o último processo do dia, Dani. Ele é demorado? Ele é grandinho. Mas ele tem que ser julgado, né? Ele já está desde agosto. Não, ele tem 10 páginas de voto. Esse tem que ser... O que não for necessário ler, matérias... Sim, tudo bem, mas ele vai ter depósitos em espécie. Depósitos em espécie sempre demoram um pouco. Então tá. Márcio, o item, então, 234, pode iniciar a leitura, então, Márcio. Tratam-se de depósitos bancários de origem não comprovada, contra a qual o contribuinte manejou a impugnação e teve procedência em parte das alegações reconhecidas pela Delegacia de Julgamento, que fez algumas exclusões. Valores considerados em duplicidade, valores referentes a cheque devolvido e valor referente a cheque do próprio titular. No recurso voluntário contra esta decisão, o contribuinte ele alegou nulidade do procedimento em razão da predestinação da ação fiscal, cerceamento do direito de defesa, desconsideração das transferências entre contas de própria titularidade, desconsideração dos cheques descontados, aqui está descontados, desconsideração de depósito em dinheiro, desconsideração de depósitos decorrentes de empréstimos, desconsideração dos depósitos decorrentes de atividade rural, arbitramento da base de cálculo em 20% e redução da multa de ofício. São todos esses os tópicos que iremos cobrir no voto. O primeiro deles, em razão da nulidade da mudança da destinação fiscal, eu rejeito. A ação, ela inicia para fazer uma análise de uma alienação de um imóvel denominado Fazenda do Mirandas, e foi feito um procedimento de conversão em diligência que se transformou em fiscalização, que é um procedimento corriqueiro dentro do fisco. Ele detecta algo inadequado, algo que aparentemente pode ser indício de ilícito tributário, e assim ele, portanto, faz um procedimento de fiscalização. Então, não há nulidade na conversão do julgamento em diligência, a meu ver, em fiscalização para investigar a movimentação financeira, porque se trata de procedimento normal e investigativo. Do cerceamento de direito de defesa, ele fala que a condução do processo ocorreu de forma inquisitiva e postula sua nulidade pela preterição de seu direito de defesa. Como ensina o inciso 1º do artigo 7º do PAF, o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício. Não quer dizer que todo ato de ofício, todo procedimento fiscal desague em um lançamento, em a lavratura de um auto de infração. Esta fase, após a lavratura do auto de infração, denomina-se processo fiscal com a impugnação ou manifestação de conformidade do contribuinte. A vinculação do contribuinte apenas ocorre quando da lavratura do lançamento por força do artigo 142 do CTN, e também por se tratar de enunciado de súmula CAF número 46, que não podemos dispensar. Ainda assim, nesse caso, houve envio de intimações requerendo esclarecimentos e documentos. Não haveria nulidade alguma no lançamento pelo vício formal nesse caso. Você tem termo de intimação, solicitando informação sobre a alienação,
você tem naturalmente que termos de intimação em que exigir esclarecimentos e comprovação das operações que deram origem ao depósito, até porque é necessário, para que se caracterizar a infração do artigo 42, que haja intimação prévia. Portanto, também não houve inquisitoriedade. Pelo contrário, a autoridade lançadora buscou a cooperação do sujeito passivo, que por não ter apresentado a documentação hábil e idônea comprobatória dos depósitos bancários de origem não comprovada, atraiu a infração disciplinada no artigo 42 da Lei 9.430. Sobre os depósitos bancários de origem não comprovada. Bem, o que se está tributando não são os depósitos isoladamente arrumados, mas a omissão de rendimentos por estes representada. Eles são mero indício de existência de omissão de rendimentos. Um indício esse que, por expressa disposição legal, transforma-se na prova de omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo ou não faz satisfatoriamente. A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa, passiva de prova contrária, portanto. E a partir de então, depois dessa esteira introdutória, passa a analisar os depósitos tomados em espécie. Vamos lá. Primeiro deles, o contribuinte defende a existência de coincidência de datas e dos descritores dos lançamentos no Banco do Brasil, depósito de cheque liberado e na instituição denominada Crediprata, cheque compre integrado, essa é a rubrica, tendo o cheque compensado nesta última instituição sido depositado na primeira. São dois depósitos, um depósito de 6.000 e um depósito de 2.000. Assim decidiu a turma julgadora de primeira instância. Quanto aos depósitos identificados como DEP cheque liberado de 8.500 e 2.000, veja que o valor aqui é 8.500, isso vai ser importante para o deslinde da questão. A alegação de que parte dos 8.500, que seria os 6.000, corresponde à transferência bancária, não se sustenta, pois não há comprovação de qualquer relação entre os dois eventos, pois são operações distintas. O mesmo ocorre em relação ao cheque de 2.000. Quanto aos créditos correspondentes a descontos dos cheques no montante de valor tal, os documentos aliados aos extratos bancários demonstram que parte dos valores creditados refere-se a cheques de sua própria titularidade. Os citados 15.000 estão decompostos no documento 4 da impugnação e são referentes a transferências de recursos entre contas da mesma titularidade, tendo por valores 4.000, 4.000 e 2.000. A resignação em recurso alcança só os depósitos em cheque no Banco do Brasil, nos valores de 8.500, e ele contesta desses 8.500 apenas 6 e 2.000. Por função dos extratos bancários e as telas de compensação, observam-se indícios de que houve transferência de contas da mesma titularidade, pois caracterizados o depósito pela compensação de cheque no Crediprata e o depósito do cheque na conta do depositante no Banco do Brasil em igual valor e data. Contudo, impede reformar o lançamento para excluir o depósito havido em 16/2, por conta da coincidência de datas e valores. E manter o de 3/2, pois indispensável a análise individualizada do crédito, em vista do parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430, não se mostrando possível comprovar só uma parte do depósito bancário de 8.500. Caso se tratasse de transferência entre contas de mesma titularidade via depósito de cheque, que é a hipótese narrada na defesa, deveria haver o lançamento no extrato no valor de 6.000. Ou, se ele quisesse provar que 8.500 se refere a 6.000 mais um pouco, deveria haver 2 lançamentos. Entretanto, não há. Poder-se imaginar tratar-se de desconto de título, embora não haja nos autos a prova indubitável de que essa compensação de cheque em particular tem relação com o crédito exigido nos autos. Recordando que desconto de título é uma operação que se faz que se morde um pedaço do cheque na hora do desconto dele. Poderia ser o caso, mas não há nenhuma prova nos autos. Eu só vou afastar, portanto, o depósito de R$2.000 nessa data. Só fazer um ajuste aqui da decisão. Tudo bem. Desconsideração dos cheques descontados na conta corrente do Banco do Brasil. Ele tabula que são 4 cheques. Ele sustenta que a ausência dos cheques compensados permite concluir que se tratam de cheques de própria titularidade, igual aos já excluídos da base de cálculo. A desconsideração da operação de desconto de cheques vem aqui abaixo. Então, tem a parte grifada. Os descontos ocorridos no Banco do Brasil não permitem identificar a origem do crédito correspondente. Conquanto os descontos de cheque do próprio titular possam se semelhar à operação de empréstimo pessoal,
Aqueles relativos ao Banco do Brasil não correspondem às operações de empréstimos bancários, onde há disponibilização de recursos pelas instituições financeiras, assumindo o devedor a obrigação do pagamento em data futura, mas sim mera antecipação de créditos existentes em mãos do credor, representados por cheques com vencimentos em datas futuras, oportunidade que ocorre por meio do desconto desses títulos, uma disponibilidade imediata dos valores. O crédito, é óbvio, decorre da antecipação efetuada, mas o que se espera é a justificativa da origem do cheque em poder do contribuinte e o fato econômico que deu ensejo à sua emissão. Bem, enquanto as telas desconto de títulos do Crédito Prata especificam a modalidade da operação realizada, a fim de permitir o expurgo destes depósitos bancários do lançamento, as telas desconto de cheques do Banco do Brasil, então aqui eu estou fazendo uma análise comparativa, já que a autoridade julgadora ela exclui os depósitos de cheques do Crédito Prata, mas não exclui do Banco do Brasil. Por quê? Porque a tela do Banco do Brasil não faz essa mesma individualização, inexistindo qualquer prova de que os cheques eram de titularidade do próprio contribuinte ou de terceiros. Como vimos, a presunção opera a inversão do ônus da prova, deslocando da autoridade lançadora ao contribuinte o dever de comprovar de maneira hábil e idônea que os depósitos bancários eram de sua própria titularidade. A tese de que o cheque de terceiro seria compensado na conta corrente na data do vencimento, concomitantemente com o empréstimo por este garantido, e que a ausência destes títulos e da rubrica operaria a prova a seu favor, não me parece aceitável. Até porque, se assim fosse, bastaria o contribuinte requerer à agência a cópia dos cheques expedidos microfilmados no relatório de emissão de títulos, com data e valor condizente com aqueles de folha 127 e 131. Assim considero não comprovado estes lançamentos. Desconsideração do depósito em cheque em dinheiro de 50 mil reais. O contribuinte defende que os elementos probatórios que juntou seriam bastantes e foram rejeitados pela autoridade julgadora, quais sejam a existência de dinheiro em mãos, devidamente declarada, o depósito de dinheiro e a baixa de dívida ou ônus real no mesmo valor. Assim estão os termos da decisão da autoridade julgadora. Apesar de o impugnante construir uma argumentação no intuito de provar a origem do depósito de 50 mil em dinheiro na conta da Crédito Prata, suas alegações não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes. Mesmo que tenha sido baixado o valor da dívidas em R$11, no mesmo valor da quantia mantida em espécie na declaração de ajuste de 2005 e 2006, não existe nenhuma prova de que foram por ele depositados na própria conta. Pela própria natureza, a prova do depósito de dinheiro em espécie demanda prova documental, o comprovante do depósito entregue ao depositante e prova indiciária, que permita rastrear a origem da quantia. O comprovante relata que o dinheiro em espécie, declarado de 75 mil ao fim do ano calendário 2005, foi usado para quitar uma parte das dívidas em R$11 que possuía e recompor o saldo negativo em sua conta corrente. Porém, não há correlação entre o dinheiro em espécie consumido de 45 mil e o valor depositado de 50 mil, bem como este valor foi empregado na transação descrita por débito e financiamento de R$ 39.495 centavos, que também é incompatível com as dívidas de R$11, número 3 e 4, intituladas Crédito Prata Empréstimo e Crédito Prata Crédito Rural, reduzidas em R$ 34.376 centavos. Não bastaria, para mim, a meu ver, a comprovação da disponibilidade financeira de dinheiro em espécie, mas deveria ser feita a vinculação entre estes valores e depósito realizado com coincidência de datas e de valores e apresentado documento comprobatório adequado. Também considero não comprovado esse lançamento. Desconsideração dos depósitos que são decorrentes de empréstimos. O contribuinte afirma que a fiscalização não excluiu nenhum valor em virtude de empréstimos contratados, financiamentos rurais, nem o desconto de cheques indicado. Nenhum destes valores que estão tabulados, ele é objeto de autuação, como é possível perceber na relação de folhas 11, onde estão os depósitos bancários de origem não comprovada exigidos. Nada a ser dito sobre esta infração, senão ratificar que os créditos foram excluídos e tidos por comprovados antes do lançamento. Depósitos referentes à atividade rural. O contribuinte defende que a autoridade lançadora somente desconsiderou os lançamentos relacionados à atividade rural com que descritor, crédito, folha leite, mas não aquelas quantias referentes a adiantamentos, vales, por conta do fornecimento de leite, nestes valores aqui. Como no tópico anterior,
Nenhum destes valores é objeto da autuação, conforme a relação de folha 11, onde estão os depósitos bancários de origem não comprovada. Mesmo que não haja especificações de datas e valores dos montantes mensais, é possível observar que não há correlação entre os adiantamentos, valores por conta do fornecimento de leite e os depósitos de origem não comprovada. E aí eu trouxe alguns exemplos. No mês de janeiro, por exemplo, nenhum dos 3 lançamentos que foi autuado ao contribuinte, nesses valores, perfazeria em arranjo o valor de 7 mil, que é a quantia alegadamente incluída no lançamento como afirma. Em abril e novembro, em que houve apenas um lançamento, não comprovado em valor diverso daquele planificado, evidenciando a incorreção do argumento do contribuinte. Não há, portanto, correlação entre esses valores. Nada a ser dito sobre essa inflação também, se não ratificar que os créditos mencionados já foram excluídos e tidos por comprovados antes do lançamento. O contribuinte ele defende que, na eventualidade de ser mantido o lançamento, a omissão deve observar a tributação da atividade rural. Nós temos eu acho que a gente já jogou uma matéria parecida com essa, de que não seria possível desclassificar a infração de depósitos bancários de origem não comprovada em omissão de atividade rural, nessa etapa processual, mas sim quando da comprovação dos depósitos bancários de origem não comprovada. Também não havendo nenhuma vinculação em um exercício exclusivo da atividade rural, conduziu o aplicador da norma a fazer o arbitramento em 20%, como se faz na atividade rural. Não há nenhuma correlação e nenhuma previsão legal para tal entendimento, de forma que eu rejeito. Rejeito também a redução da multa de ofício, por não encontrar supedâneo neste Conselho a análise de questões de matéria constitucional. Ao término, voto apenas para dar provimento parcial e excluir do lançamento esse seguinte depósito, está aí abaixo, de R$ 2.000 no valor, na data de 16 de fevereiro de 2006, por se tratar de depósito de mesma titularidade. Como voto. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 234 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para excluir do lançamento esse depósito de R$ 2.000. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Relator. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator, então vai ficar assim. Para o item 234 da pauta do contribuinte Ricardo Vidal. Esses dados aqui que você colocou, Banco do Brasil, conta, é a origem, né? Uhum, é o lançamento. Veio, né? Não, é o lançamento que está sendo exigido. Não. A origem ele provou que é da mesma titularidade, um depósito de uma outra instituição naquela instituição. Esse é o lançamento. Ah, tá. Para ser excluído da base de cálculo, esse é o lançamento. Ah, tá.
Colegas, o conselheiro relator, então, todo mundo votou, né? Já todo mundo votou, é só pronunciar o resultado. Colegas, para o item 234 da pauta do contribuinte Ricardo Vidal, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o depósito de R$2.000 efetuado na conta 6476-9 do Banco do Brasil em 16/2/2006. Ok? Esse é o resultado para o item 234. Vamos ver o horário nosso aqui. 5h34. Talvez dê para fazer mais algum processo. Luiz, o próximo processo, seguindo na ordem aqui, seria o seu. O 235, nós conseguimos fazer esse processo? É também depósito bancário. A gente consegue fazer? É um processo parecido com esse do Márcio, leva mais ou menos o mesmo tempo, 20 minutos. Dos três aqui só dá para fazer um. Agora, se você. Agora ficou o processo, ficaram o processo para trás, que são processos mais rápidos. Pelo menos um tem um passo. Agora, esse aqui, eu tenho que ler o processo todo, porque são muito fáceis. Qual o processo que você está falando? É o antigo 163, que é um processo simples de fazer, que já está há algum tempo na pauta. Acho que ele já está. 163? Aquele processo do Rafael agora. Mas aquele eu tenho que dar uma vista de mesa. Esse de vista de mesa, a gente põe, aí começa a discussão. Deixa eu dar uma... 163 é um processo... É 163, Luiz? Para você ver como ele tem uma certa urgência, porque ele está do começo, né? É 163, ele é da segunda, da terça-feira. É o da churrascaria? É um processo simples de fazer, presidente. É por isso que talvez não valesse a pena deixar aqui no tempo. Esses que estão na ordem aí vão demorar. Esse aí é no mínimo. Colegas, a gente tem 30 minutos, né? Se for pegar um processo bem complicado, a gente não vai conseguir julgar. Vamos fazer então esse item. O regimento CARF autoriza que a turma julgue itens que ficaram, né? Então, vamos julgar esse item 163, então. Colegas, item 163 da pauta. Eu vou colocar Coloca lá para nós, disponibiliza para nós. É o item 163 da pauta, da contribuinte GB Churrascaria Limitada. Item 163 da pauta, da contribuinte GB Churrascaria Limitada. Eu vou ver aqui. Ok, colegas, podem pegar lá o voto. Luiz, pode iniciar então a leitura. Esse processo aqui, eu vou fazer uma leitura bastante dinâmica, porque é um processo de baixa complexidade, assim, para se julgar. É um processo que diz respeito à apropriação indébita, foi contribuições previdenciárias descontadas, seguradas, empregadas e contribuições individuais não recolhidas em época própria. E em sede de recurso voluntário, o contribuinte aduz duas alegações que caracterizam como inovação e redução, a saber, incidência das contribuições sociais patronais sobre as verbas pagas sobre o bico de dias de férias. Ele questiona essa tributação.
e também a tributação de horas extras. Só que isso aqui não foi, essa matéria não foi reduzida em série de impugnação, eu não as conheci. A das matérias que eu reduzi que eu conheci a multa confiscatória e a decadência, tá certo? As duas matérias que eu conheci, ele alega decadência em tempos anteriores a 26 de setembro de 2002 e alega também a multa com caráter confiscatório. Essa multa, essa decadência que ela alega, falando assim que haveria pagamento, tá? Haveria pagamento. Então, o lançamento ele foi constituído em 10 de 2007 e se refere à operação 2000 do 01/10 de 2000 a 30 de 6 de 2007 como se diz, a DJ manteve o lançamento. Como trata-se de apropriação indébita, que a decadência pode ser aferida pela regra do 1731, nos termos do enunciado 106 de súmula CAF, tá? Súmula CAF. Aí aqui no caso, considerando que a competência mais antiga é outubro de 2000, então 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ele está em períodos contínuos. Essa decadência em períodos anteriores a 26 de setembro de 2002, ela não se aplica, porque, na verdade, a decadência aqui tem que ser aferida pela regra geral do 731, então estão decaídas as decadências até 11 de 2001, inclusive, tá certo? Ele quer que seja de 26 de setembro de 2002 para trás. Na verdade, a decadência é até 11 de 2001, inclusive, contando pela regra 173, de acordo com o enunciado 106 de súmula CAF. Eu tratei isso aqui como prejudicial, e na questão numérica, a única questão numérica que sobreviveu, que foi conhecida, é a que diz respeito ao aspecto confiscatório da multa, e em face do termo do enunciado prescritivo do 8 de súmula CAF, não cabe o pronunciamento do jogador e pelo jogador administrativo. Então, eu estou conhecendo parcialmente a recurso unitário para, na parte conhecida, dar o provimento parcial, reconhecendo a decadência do lançamento em face das competências até 11 de 2001, inclusive, observando a regra geral do artigo 1731 do CTN. É o voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 163 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário. Ele não está conhecendo das alegações, essas alegações referentes ali a um terço de férias e as horas extras, uma vez que não foram levadas ao conhecimento do órgão julgador por instância, representando inovação recursal, e na parte conhecida do recurso, o conselheiro está lhe dando provimento parcial, acolhendo a prejudicial de decadência. Decadência pela regra do 1731, tá? Porque ele pede a decadência pela regra do 150 parágrafo 4. Então, eu estou reconhecendo a decadência pela regra do 1731 em conformidade com o enunciado 106 do mercado, porque trata-se de apropriação indébita previdenciária. É relevante que fique colocada a decadência, aliás, a regra que foi aplicada à decadência, tá? Está bem claro que a gente acompanha os quatro súmulas.
A decadência não é de ofício, né? O contribuinte alegou a decadência, né? Só que ele pediu pela regra mais favorável, regra especial do 150, parágrafo 4. Ah, tá. Não existe mais apenas em relação, mas apenas quando aferida pela regra especial, aliás, a regra geral do 1731. Ele pediu pela regra especial, que era mais favorável para ele. Isso que ele diz de 26 de setembro para trás, 2002. Mas, como se trata-se de apropriação indébita, só se pode aplicar, aferir a decadência, nesses casos, pela regra do 731, conforme enunciado 106. Por isso, talvez fosse interessante colocar conhecer a decadência e dizer qual foi a regra que foi aplicada, né? E realmente ele pede a decadência. Agora, nós estamos dando a decadência, mas pela regra do 731, não pela regra que ele pediu. Mas não precisa estar no voto, né, no dispositivo, pode estar no voto, né? Estando no voto é importante. Né? Aí é que tá, fica dúvida, porque ele pediu a decadência, né? Se ficar só pela decadência, vai dar a impressão que assim não vai interpretar de uma forma direta que a gente deu pela regra, assim como foi a regra que utilizou, né? Isso é decadência, mas ele pediu decadência, a gente está dando decadência, a gente está dando decadência por qual regra? E foi pela regra que ele pediu. Tá bom. Então, eu acho que é uma redundância que foi bem-vinda, digamos assim. Agora a gente, de certa forma, tem citado as súmulas, né, quando a gente aplica elas. A 79, tem várias aí que a gente cita. Essa é 106, Francisco. Não, eu sei, eu digo, mas quando a gente usa súmula, normalmente no dispositivo a gente já vem, mas se apenas põe a regra, eu acho que você fica a critério dele, se ele quiser aplicar a regra, o enunciado ou só o enunciado. Mas como essa situação é particular, ou seja, existe um enunciado especificamente para essa situação, ou seja, por a parte da apropriação indébita, é relevante ele destacar o critério que a gente usou para ferir a decadência. Né? Já que ele pediu a decadência, agora a gente está concedendo por um outro critério. Tá, colegas, para o item 163 da pauta, o conselheiro relator, como vocês viram, né, está conhecido parcialmente do recurso voluntário, na parte conhecida está dando parcial provimento e reconhecendo a decadência até a competência 11/2001. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? 11/2001, inclusive, tá? Inclusive. Você não vai citar o dispositivo, não? Não, calma, não li o dispositivo ainda. Tá. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Eu redi assim, né? Vamos ver se a gente não vai precisar fazer umas alterações. Ficou um texto bem grande, assim. Para o item 163 da pauta da recorrente GB Churrascaria Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à não incidência das contribuições sociais patronais sobre as verbas pagas sob a rubrica, tem muito sob, né, eu vou dar uma ajustada, tá? Sobre a rubrica
terço de férias e de horas extras, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora pela instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, em acolher parcialmente a prejudicial de decadência arguida, cancelando-se o lançamento até a competência 11 de 2001, inclusive, pela regra do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, e, no mérito, em negar provimento ao recurso. É isso? Eu acrescentei aqui no dispositivo, até a decadência até o ano de 2020, observando a regra geral do artigo 173 do CPM, em conformidade com o enunciado que é senso notável. Eu fui redundante. O Francisco acabou falando no enunciado isso você pode colocar na ementa da decisão, né? Vai estar no voto, não precisa também estar isso, não. Tudo bem. Não sei, não vejo assim necessidade. Fica sempre tranquilo. Agora, dizendo qual foi a regra que foi usada para a decadência, é relevante. Tá, não, eu coloquei aqui. Então tá, esse foi o item 163, estou registrando também que o julgamento foi realizado no dia 7 de abril de 2021, no período da tarde. Colegas, temos 11 minutos. Ele quer fazer aquele do Harry Volt. Eu já fiz o ajuste do voto, são apenas 2 competências que não estão atingidas pela decadência, a gente já julgou basicamente todo, e eu trouxe as telas no acordo atualizado. Aquele que saiu com vista de mesa, né? Ele já foi lido, a gente já conhece a situação. Qual que é o item? Deixa eu pegar aqui o número exato, rapidinho. É o Harry Volt, é o 140. Vista de mesa. Colegas, vista de mesa. O Luiz tinha dito que falou em recolhimentos feitos em 2007 após o início do procedimento fiscal. Tudo bem, isso. Está tudo na tela do voto. Eu trouxe a tela do recolhimento, do radar. A gente consegue julgar em 10 minutos isso? Consegue sim. Como eu já fiz as observações fáceis, o relator já fez a devida correção, acho que não tem muita... Deixa eu pegar lá, então. Tu quer anunciar, eu já vou só esclarecendo? Enquanto você pega o voto? Só um pouquinho. Você alterou o voto, né? Alterei, sim. Eu tô... Tá. Bem, colegas, então, vamos tentar, então, fazer a finalização. Qualquer enrosco, a gente mantém a vista de mesa e fazemos amanhã ou depois, tá? Colegas, item, então, 140 da pauta, ele tinha saído com vista de mesa para verificar essa questão do recolhimento. O conselheiro está dizendo que gostaria de tentar fazer o julgamento agora. Então, Márcio, eu vou dar a palavra a você. Pode falar. Tudo bem. Então, como a gente foi... quando a gente analisa a decadência, a gente precisa saber qual é aquele período limítrofe entre o 173.1 e o 150, parágrafo 4º. No caso dos presentes autos, ele se inicia no mês de 12 de 2001 ao mês de 5 de 2002. A gente precisa apenas analisar essas competências. Todas as outras já estão atingidas pela decadência, qualquer regra que seja. A tela que eu trouxe aos autos evidencia que, em relação a 12 de 2001, houve recolhimento antecipado de R$ 25,25 no Código de Pagamento 2100, em 8 de abril. A competência 13, houve recolhimento de R$ 26,47 em 8 de abril de 2002, antes da ação fiscal.
Em janeiro de 2002, houve recolhimento e todos os recolhimentos foram anteriores à ação fiscal. Em fevereiro de 2002, houve recolhimento de R$ 5,66. Em 8 de abril de 2002, também no Código de Pagamento 2100. E no mês, na competência 4 de 2002, houve recolhimento em 25 de maio de 2007, a 3 dias do início da ação fiscal, no valor de R$ 97,66. Eu circulei apenas aquelas que não foram recolhidas tempestivamente, ou seja, espontaneamente. Tempestiva não, né? Espontaneamente. Elas foram recolhidas em 30 de maio de 2007, se refere às competências e não houve nenhum outro recolhimento antecipado. Você pode perceber que o data de início da ação fiscal, o contribuinte toma ciência em 28 de maio. Então, para essas duas competências apenas, elas não estarão atingidas pela decadência. As competências de março e maio de 2002, em virtude do recolhimento não ter sido espontâneo, em virtude do recolhimento não espontâneo, não se afigurar com o recolhimento antecipado, a fim de atrair a regra do 150, parágrafo 4º. Com base no exposto, entendo estar decaído o crédito tributário constituído de 8 de 99 a 4 de 2002, inclusive, exceto a competência 3 de 2002. Naturalmente, que a competência 5 de 2002 eu não preciso reforçar nesse intervalo, porque não está incluída no intervalo, exceto março de 2002. Em razão disso, eu precisei analisar as demais questões recursais, afinal de contas, a decadência não prejudicou todo o lançamento. Analisei a prescrição, a qual eu afasto, já que a época da constituição do crédito tributário, a GFIP não era uma declaração constitutiva, e se o débito está suspensa, tem a sua exigibilidade suspensa, de certo não se pode afigurar em prescrição. A contribuição devida ao INCRA, eu deduzi as questões apresentadas pela Delegacia de Julgamento em face ao artigo 57, parágrafo 3º, sendo uma contribuição legal e aceita e recepcionada pela Constituição de 88. E, por fim, em relação à taxa Selic, fiz menção à súmula CAF número 4. Deste modo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído no período de agosto de 99 a abril de 2002, inclusive, com exceção da competência março de 2002, extensível às diferenças de acréscimos legais apuradas a maio de 2007, referentes ao mesmo período. É como voto, presidente. A questão da competência março é por conta da falta de pagamento antecipado? O pagamento de março e de maio foram realizados em 31 de maio, depois do início da ação fiscal. Não existe recolhimento mais nesse período. Segundo consta no RADA também, né? Não sei se existem outros recolhimentos, mas não existe nos autos. Você está dando para o contribuinte o que ele pediu de decadência? Sim, não, estou dando provimento parcial. Essas competências eu não estou dando, então é provimento parcial agora. Antigamente eu daria provimento, porque eu estava reconhecendo todo o período, recordando que de 13 de 2002 a 13 de 2003 houve renúncia ao contencioso pelo parcelamento. Renúncia expressa ao contencioso, também é bom citar que é expressa. Aí é a redação que você achar melhor dele. Pode botar de 8 de 99 a 2 de 2002 e 4 de 2002, ou pode botar como eu escrevi, 8 de 99 a 4 de 2002, exceto 3 de 2002. Aí é o gosto dos freguês. Tá tudo no mesmo. Tá, agora sim a análise está certinha, né, Luiz? Eu te agradeço por chamar a atenção nesse voto, tá? Para esses dois recolhimentos.
Vou lembrar que o julgamento foi iniciado ontem e finalizado hoje, né? Eu acho que teve um voto nosso nessa ata, nessa pauta, de julgamento meu, que você não falou isso. Eu estou preocupado Não tem problema. Está no vídeo. Não tem. Não precisa dizer que na ata que está sendo julgado hoje. Né? Ele está sendo julgado hoje, tem um vídeo que prova isso. Não, é o tipo de coisa que não precisa dizer. Não, eu falo na hora da conferência da decisão, às vezes bate e volta, aí tem que retificar a ata. Já aconteceu esse problema comigo com conferência de data. Não, eu, só para vocês terem uma ideia, nas 2 últimas reuniões, eu assisti no vídeo a reunião inteira, claro, e acelerandinho, voto a voto, inteira, para ver certinho o dia em que foi votados os itens, assim, sabe? Eu fiz isso em fevereiro e fiz em março. Imagina só a quantidade de processo fazer isso. Colegas, vamos finalizar então, falta 2 minutos para as 18 horas. Para o item 140 da pauta, do contribuinte Harry Vogt, item 140, o conselheiro relator está acolhendo parcialmente a prejudicial decadência e está cancelando o lançamento até a competência 4 de 2002, inclusive, a exceção da competência 2, em relação à qual não houve decadência, e, no mérito, está negando provimento ao recurso. Esse é o voto, basicamente, do conselheiro relator. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 140 da pauta, vai ficar assim: acordam os membros do colegiado, 140 do contribuinte Harry Vogt, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a prejudicial decadência, eu vou colocar assim, arguida, cancelando seu lançamento até a competência abril de 2002, inclusive, à exceção da competência março de 2002, em relação à qual não houve decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Está claro aqui, né, que a partir de abril, de maio em diante, não está decadente, né? Ninguém vai conseguir ler isso, né? Cancelando seu lançamento até a competência abril de 2002, inclusive, à exceção da competência 3 de 2002. Tu não acha importante falar que tem reflexo modal? Ou isso é automático? Não. É automático, né? Não, sim. Não tem como, não. Não, eu nunca digo isso. Eu nunca digo, porque não precisa, né? Isso aí vai estar no voto também, eu não vou tirar do voto. Pode deixar no voto, não, mas isso aí não tem. Teve uma época na DRJ que a gente até colocava isso, sabe? Mas não faz tempo a gente não põe, não precisa, né? Cancelou o lançamento, cancelou. Então tá, colegas, esse foi o item 140 da pauta, vamos encerrar por aqui agora, já o nosso horário já encerrou, 18 horas e 1 minuto no meu relógio, e a gente retoma a nossa reunião amanhã às 9 horas, ok? Francisco, Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.